Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um dos exames mais interessantes da hematologia e também da patologia clínica, que é a eletroforese de proteínas séricas. E apesar de ser um exame relativamente simples e de baixo custo, ele possui um enorme valor diagnóstico. Isso porque a eletroforese consegue transformar essas alterações moleculares das proteínas plasmáticas em padrões gráficos extremamente característicos. E esses padrões, eles podem sugerir desde processos inflamatórios simples até doenças graves, como por exemplo o mieloma múltiplo. E a lógica desse exame é relativamente simples. Proteínas possuem cargas elétricas diferentes. Então, quando nós submetemos essas proteínas a um campo elétrico, eles migram em velocidades diferentes, formando então bandas específicas. E interpretar essas bandas é justamente o objetivo da nossa aula de hoje. Então, ao longo dessa aula, nós vamos entender o que são essas proteínas plasmáticas, como funciona a eletroforese, quais são essas principais frações eletroforéticas e, por fim, como correlacionar os principais padrões encontrados aí nessas situações clínicas reais. Porém, antes de nós falarmos sobre a técnica em si, existe uma pergunta muito interessante. Porque, afinal, pessoal, quantas proteínas diferentes existem no ser humano? Quando nós pensamos aí no sangue, muitas vezes nós imaginamos apenas células circulando em um líquido homogêneo. Só que, na verdade, o componente líquido do sangue é extremamente complexo. Isso é que é importante nós fazermos uma diferenciação fundamental. Porque plasma e soro não são exatamente a mesma coisa, né? O plasma ele corresponde a uma porção líquida do sangue que é obtida antes da coagulação. Ou seja, ele ainda tem esses fatores de coagulação, especialmente o fibrinogênio. Agora o soro ele é obtido após a coagulação do sangue. Então, nesse processo, os fatores de coagulação eles são consumidos na formação do próprio coágulo. Então, de forma muito simplificada, o soro, o que ele é? Nada mais é que o plasma sem esses fatores de coagulação. E é justamente no soro que nós realizamos a eletroforese de proteínas séricas. Agora que vem a parte realmente impressionante. Hoje, pessoal, já foram identificadas mais de 1000 proteínas diferentes no soro humano. E essas proteínas, elas possuem funções extremamente variadas. Porque você tem algumas que funcionam ali, que atuam nos transportes de hormônios, de lipídios, de íons. Tem outras que participam de resposta inflamatória. Algumas outras fazem parte da coagulação, como eu citei anteriormente. E muitas delas estão diretamente relacionadas à resposta imunológica, como por exemplo as imunoglobulinas, né, produzidas pelos plasmócitos. E o mais interessante é que, apesar dessa enorme complexidade molecular, a eletroforese ela consegue organizar essas proteínas em padrões relativamente bem definidos. E esses padrões eles refletem alterações fisiológicas e também patológicas extremamente importantes. Então, antes de nós entendermos a técnica dessa eletroforese, nós primeiro precisamos compreender o que são exatamente essas proteínas plasmáticas. Então, antes da eletroforese, pessoal, nós precisamos responder essa pergunta básica, né? Afinal, o que é uma proteína? As proteínas, elas são macromoléculas formadas por cadeias de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Quando vários aminoácidos se unem, eles formam então cadeias polipeptídicas capazes de originar estruturas extremamente complexas. E essas moléculas, elas participam praticamente de todos os processos biológicos do nosso organismo. Mas existe um detalhe extremamente importante. Nem todos os aminoácidos são iguais. Embora todos os aminoácidos eles compartilhem uma estrutura básica semelhante, existe uma região extremamente importante chamada cadeia lateral, ou então chamada também de grupo R. É justamente essa pequena estrutura que diferencia um aminoácido do outro. Algumas cadeias laterais, por exemplo, são apolares, algumas outras apresentam carga positiva, algumas outras apresentam carga negativa, e outras apresentam até mesmo propriedades aromáticas ou até mesmo polares. E isso pode parecer só um detalhe bioquímico, só que na verdade essas pequenas diferenças, elas alteram profundamente o comportamento molecular. Elas modificam a carga elétrica, modificam o tamanho, modificam a solubilidade e até mesmo a própria interação entre essas proteínas. E isso cria proteínas com propriedades físico-químicas completamente distintas. E é justamente essa diferença que ela será essencial para que nós entendamos, né, o que acontece durante a eletroforese. Então aqui, até agora, nós discutimos os aminoácidos, discutimos as propriedades moleculares, mas como tudo isso acontece na prática? Esse processo ele começa com a coleta do sangue, né? Você faz depois em seguida a centrifugação para a obtenção do soro e depois essa amostra ela é aplicada sobre um suporte, geralmente aí um gel de agarose ou então até mesmo de sistemas automatizados equivalentes. Em seguida,
você tem um campo elétrico que é aplicado. Sob esse campo, essas proteínas elas começam a migrar de acordo com suas propriedades físico-químicas, como por exemplo a carga elétrica, como o tamanho e até mesmo a própria conformação molecular. E essa migração gera bandas proteicas específicas. Então, posteriormente, essas bandas elas são analisadas por densitometria, produzindo então a curva que nós interpretamos clinicamente. Mas antes de nós discutirmos a física envolvida nesse processo, observe a eletroforese acontecendo na prática. Cada banda representa proteínas migrando em velocidades diferentes. E é justamente desse fenômeno que surge o exame que interpretamos diariamente. E agora que nós observamos a eletroforese acontecendo no laboratório, nós precisamos responder uma pergunta. Por que determinadas proteínas elas migram rapidamente, enquanto algumas outras elas permanecem ali próximas do ponto de aplicação? E a resposta, na verdade, está no princípio físico da eletroforese. Quando moléculas carregadas são colocadas no campo elétrico, elas passam a sofrer forças que promovem o deslocamento. Entretanto, proteínas diferentes apresentam velocidade diferente de migração. E esse comportamento ele depende principalmente de 4 fatores. Quais são esses fatores? Você tem a carga elétrica, você tem o peso molecular, você tem a conformação espacial e também o pH do meio. E aqui existe um detalhe extremamente importante na área hematológica também. Por que eu falei sobre o pH? Porque o próprio pH do sistema pode modificar também a mobilidade eletroforética. Por exemplo, em algumas situações específicas, principalmente na investigação de hemoglobinopatias, nós podemos realizar a eletroforese em meios alcalinos e também meios ácidos. Isso acontece porque determinadas moléculas, elas podem apresentar padrões de migrações semelhantes também em um pH e diferentes em outro pH. Ou seja, você alterar o meio pode aumentar a capacidade de diferenciação entre proteínas ou então hemoglobinas, né, aparentemente semelhantes. Mas, para a eletroforese, né, de proteínas séricas clássicas, nós utilizamos predominantemente aí essas condições alcalinas. Em condições alcalinas, a maior parte dessas proteínas séricas adquire uma carga negativa. E, como consequência, elas migram em direção ao polo positivo, chamado ânodo. A albumina, por exemplo, ela apresenta uma elevada mobilidade eletroforética e é justamente por isso que ela percorre essas maiores distâncias. Agora, as outras proteínas, elas apresentam um deslocamento mais lento. E é justamente essa diferença que produzirá essas frações que interpretamos clinicamente. Depois da separação eletroforética, as proteínas do soro elas passam a se distribuir em regiões relativamente bem definidas no histograma. Essas regiões elas correspondem às chamadas frações eletroforéticas. E classicamente, a eletroforese sérica ela divide o perfil proteico em 5 grandes frações. Nós temos a albumina, as alfa-1 globulinas, as alfa-2 globulinas, as beta-globulinas e as gama-globulinas. E cada uma dessas regiões reúne grupos específicos de proteínas com propriedades físico-químicas e também funções biológicas distintas. A albumina, por exemplo, ela representa a principal proteína plasmática, então normalmente ela origina o maior pico de exame. As frações alfas, elas concentram predominantemente proteínas de fase aguda relacionadas à resposta inflamatória. A região beta contém importantes proteínas transportadoras e também componentes do sistema complemento. Já a região gama, ela é composta predominantemente por imunoglobulinas produzidas pelos plasmócitos. E é justamente essa organização que confere esse enorme valor clínico à eletroforese. Diferentes doenças alteram essas frações de maneiras relativamente características. Algumas promovem reduções específicas e outras causam um aumento difuso. E algumas até produzem padrões extremamente característicos, como por exemplo os picos monoclonais. Mas, entretanto, contudo, todavia, antes de nós discutirmos esses padrões patológicos, nós precisamos entender o comportamento fisiológico de cada uma dessas frações. Então vamos começar pela principal proteína do plasma humano, que é a albumina. Começando então na nossa primeira proteína, né, a principal proteína plasmática do organismo humano, é a albumina. A albumina ela é sintetizada pelos hepatócitos e vai corresponder à maior fração observada na eletroforese sérica, formando então normalmente, né, esse pico mais alto aí e o mais estreito do histograma. Essa elevada mobilidade eletroforética ela ocorre porque a albumina ela possui uma alta carga negativa no pH alcalino, isso que é utilizado na eletroforese. Então, como consequência, ela migra rapidamente em direção ao ânodo, posicionando-se então mais anteriormente em relação ao gel. Do ponto de vista fisiológico, a albumina ela exerce funções extremamente importantes para a gente, e a principal delas
é a manutenção da pressão oncótica plasmática. Então, em outras palavras, o que seria isso que eu estou falando? A albumina basicamente ajuda a manter a água dentro do compartimento intravascular. Então, quando seus níveis diminuem significativamente, ocorre então uma redução da pressão coloidosmótica, favorecendo então o extravasamento desse líquido para o interstício e formação de edema. Além disso, a albumina ela atua como uma importante proteína transportadora, né? Ela transporta hormônios, ela transporta bilirrubina, cálcio, ácidos graxos, transporta drogas e diversas outras moléculas hidrofóbicas também. E também possui funções antioxidantes, funções tamponantes, e ela participa também da reserva proteica plasmática do organismo. Então, clinicamente, qual que é a principal alteração observada? É a hipoalbuminemia, né? As causas são relativamente clássicas, geralmente é por doenças hepáticas aí que reduzem a sua síntese, síndromes nefróticas também que promovem essa perda urinária importante, e processos inflamatórios crônicos acabam diminuindo também essa produção por se tratar, na verdade, de uma proteína negativa de fase aguda. Não podemos esquecer da desnutrição grave também, que reduz a disponibilidade de substrato para fazer a síntese, e temos também algumas doenças intestinais aí que podem cursar com uma perda integral dessas proteínas. Então, sempre que nós observamos uma redução dessa albumina na eletroforese, nós precisamos pensar principalmente em diminuição da síntese, no aumento dessa perda ou então na própria redistribuição inflamatória. Nossa próxima fração, a fração alfa-globulina, ela representa uma pequena região dessa eletroforese sérica localizada logo após a albumina. E apesar do tamanho relativamente até discreto nesse densitograma, essa fração possui uma enorme importância fisiológica e também função clínica. A principal proteína presente nessa região é a alfa-1-antitripsina. E a alfa-1-antitripsina ela é uma proteína sintetizada principalmente pelo fígado também e vai atuar como importante inibidor de protease. Qual que é a função principal? É neutralizar essas enzimas proteolíticas, então especialmente a elastase, que é liberada pelos neutrófilos durante esses processos inflamatórios. E isso é extremamente importante porque sem esse mecanismo de controle ocorre a destruição progressiva desses tecidos, né, principalmente no pulmão. E é justamente por isso, né, que essa deficiência de alfa-1-antitripsina ela está associada justamente ao desenvolvimento precoce de enfisema pulmonar e também de doença hepática. E além da alfa-1-antitripsina, essa fração ela também contém outras proteínas importantes, como a alfa-1-glicoproteína ácida, você tem a globulina ligadora de tiroxina, conhecida como ATBG, e também a alfa-fetoproteína. Então, muitas dessas proteínas elas se comportam como proteínas de fase aguda. Então, isso significa que esses níveis eles aumentam em situações inflamatórias, aumentam em situações infecciosas ou então situações neoplásicas. Então, esses processos inflamatórios agudos, ele é relativamente até comum observar esse aumento discreto dessa fração alfa-1 na eletroforese. Agora, a redução dessa região pode justamente sugerir principalmente ou uma deficiência de alfa-1-antitripsina ou então até mesmo um comprometimento importante dessa função hepática. Isso mostra algo muito interessante na eletroforese, né? Porque mesmo essas pequenas alterações nessas frações muito discretas, elas podem carregar informações fisiopatológicas extremamente importantes, extremamente relevantes para a gente. Nossa próxima região, né, a fração alfa-2-globulina, corresponde à região seguinte da eletroforese sérica. Normalmente, ela apresenta um pico mais evidente do que a fração alfa-1. Essa região ela contém proteínas importantes, também relacionadas principalmente à resposta inflamatória, relacionada à inibição de protease e também ao metabolismo da hemoglobina. Então, entre as principais proteínas dessa fração, destaca-se a aptoglobina. Para quem não lembra da aptoglobina, ela possui a função de se ligar à hemoglobina livre circulante, que é liberada durante um processo hemolítico. E esse mecanismo é extremamente importante, né, porque a hemoglobina livre ela possui um alto potencial tóxico, especialmente tanto para os rins, como também para o endotélio vascular, através das espécies reativas de oxigênio, os famosos ROS. E quando ocorre essa hemólise intravascular, de uma forma significativa, essa aptoglobina ela é consumida rapidamente. Então, por isso, quando você tem um nível reduzindo de aptoglobina, geralmente pode funcionar como um marcador indireto de uma hemólise intravascular. Outra proteína importante dessa região é a alfa-2-macroglobulina. Trata-se, na verdade, de uma grande proteína, né, inibidora da protease plasmática, e ela possui uma enorme importância nessa síndrome nefrótica. Isso porque, devido ao tamanho elevado da molécula, ela não é facilmente perdida na urina. Então, como consequência, você tem um aumento relativo dessa fração alfa-2 na eletroforese desses pacientes nefróticos. A região alfa-2, ela também contém a ceruloplasmina, uma proteína responsável pelo transporte de cobre no plasma. E é justamente por essas alterações dessa proteína que podem ocorrer também dessas doenças relacionadas ao metabolismo do ferro, como por exemplo a doença de Wilson.
Então, de maneira geral, esses aumentos na fração alfa-2, eles costumam estar associados a quê? A inflamação crônica, a síndrome nefrótica e a diabetes mellitus também. E também ao uso de corticosteroides, né? Agora, as reduções dessa região podem sugerir para a gente uma hemólise, pode sugerir uma insuficiência hepática grave ou até mesmo alterações nesse metabolismo do cobre. E novamente, né, nós percebemos algo muito importante, que essas pequenas modificações na forma do densitograma, eles podem refletir essas alterações fisiopatológicas extremamente específicas, como por exemplo essa doença de Wilson. A fração beta-globulina, ela ocupa a região intermediária, né, entre essas alfa-globulinas e as gama-globulinas do densitograma. Essa região ela contém proteínas importantes relacionadas principalmente ao transporte molecular e também ao sistema complemento. Uma das principais proteínas dessa fração é a transferrina. A transferrina é responsável pelo transporte de ferro no plasma, então ele se liga ao ferro circulante e transporta para esses tecidos, como por exemplo a medula óssea, como o fígado, e outros locais também de armazenamento ou até mesmo de utilização metabólica. Então, clinicamente, isso aqui tem uma importância enorme para a gente. Por exemplo, em situação de deficiência de ferro, né, ocorre esse aumento compensatório da transferrina, e isso pode refletir como discreto aumento dessa fração beta na eletroforese. Outra proteína importante dessa região são as beta-lipoproteínas relacionadas aí ao transporte lipídico plasmático. Além disso, a fração beta ela também contém componentes do sistema complemento, especialmente o complemento C3. E isso conecta essa região diretamente à resposta inflamatória e também à resposta imunológica. Então, de maneira geral, aumentos dessa fração beta podem ocorrer em deficiência de ferro, em colestase, hiperlipoproteinemias e processos inflamatórios crônicos. Já as reduções, elas podem estar associadas à desnutrição, a hepatopatias ou então ao consumo aumentado desse sistema complemento. E existe ainda um outro padrão extremamente importante relacionado a essa região, a chamada ponte beta-gama, que eu entrarei em mais detalhes daqui a pouquinho. Então eu quero só falar um breve resuminho, né, que na verdade esse achado ele ocorre principalmente em hepatopatias crônicas, especialmente a cirrose hepática. Nessa situação, ocorre perda dessa separação normal entre as regiões da região beta e também da região das gama-globulinas, formando então um aspecto contínuo entre ambas essas frações. E esse é, na verdade, um exemplo excelente, né, de como essas pequenas alterações morfológicas elas podem favorecer pistas diagnósticas extremamente valiosas para a gente. E nossa última região, a fração gama, provavelmente ela representa a região mais importante da eletroforese de proteínas do ponto de vista hematológico. Isso porque ela contém predominantemente essas imunoglobulinas que são produzidas pelos plasmócitos, né, que diferentemente dessas outras regiões, a fração gama normalmente ela apresenta uma base mais larga e também mais heterogênea. Isso acontece porque diferentes anticorpos eles possuem pesos moleculares, possuem conformações e até mesmo mobilidades eletroforésicas distintas. Então, entre as principais imunoglobulinas presentes nessa região estão a imunoglobulina A, a imunoglobulina G, né, a M, a D e a E. E cada uma delas possui funções específicas dentro da resposta imune. Por exemplo, a imunoglobulina G representa a principal imunoglobulina sérica e ela também participa intensamente dessa memória imunológica. Nós temos a imunoglobulina A, que atua predominantemente aí em mucosas, e também a imunoglobulina M, que costuma ser a primeira imunoglobulina produzida durante uma resposta imune aguda. Agora, a imunoglobulina E, ela está relacionada principalmente a alergias e também a parasitose. E quando você tem alterações nessa região, na verdade, possui uma enorme relevância clínica para a gente, porque esses aumentos difusos dessa fração gama podem ocorrer principalmente em infecções crônicas, em doenças autoimunes e também em hepatopatias. Agora, já as reduções, elas podem sugerir imunodeficiências ou até mesmo estados de imunossupressão. Entretanto, o maior interesse clínico dessa região está justamente na identificação dos chamados picos monoclonais. Então, em condições como, por exemplo, o mieloma múltiplo, é o único clone plasmocitário, ele passa a produzir grandes quantidades dessa imunoglobulina específica. E como todas essas moléculas são praticamente idênticas, elas migram juntas durante a eletroforese. Então, qual que é o resultado? É o aparecimento de um pico estreito, alto e extremamente característico. E é justamente a partir daqui que nós vamos começar a entrar nos padrões eletroforésicos patológicos clássicos. Bom, até aqui nós discutimos os princípios físicos da eletroforese, nós entendemos as frações proteicas e nós revisamos individualmente cada uma delas. Mas agora surge a pergunta mais importante. Por que tudo isso realmente importa na prática clínica? Porque a eletroforese sérica ela não é apenas um exame bioquímico, ela funciona como uma verdadeira espécie de um mapa fisiopatológico indireto. Alterações no formato dessas curvas refletem alterações reais acontecendo dentro do nosso organismo.
E justamente por isso, a eletroforese ela possui inúmeras aplicações clínicas. Talvez a mais conhecida seja justamente a investigação dessas gamopatias monoclonais, especialmente no mieloma múltiplo. Mas as aplicações elas vão muito além disso. Você tem alterações que podem sugerir doenças hepáticas, síndromes inflamatórias, síndromes nefróticas e também diversos distúrbios hematológicos. Além disso, a eletroforese ela possui um enorme valor no acompanhamento longitudinal desses pacientes. Muitas vezes o comportamento do histograma ao longo desse tempo, ele fornece informações sobre a própria progressão da doença ou também da resposta terapêutica. E é exatamente a partir daqui que nós começamos a interpretar esses padrões eletroforéticos clássicos. O primeiro deles é o chamado pico policlonal. Apesar do nome pico, na realidade o aspecto visual clássico não é exatamente um pico estreito. O que nós observamos é um aumento amplo, um aumento difuso e com uma base alargada dessa região gama. Esse padrão ele ocorre porque, na verdade, múltiplos clones plasmocitários eles são estimulados simultaneamente. Cada plasmócito produz immunoglobulinas ligeiramente diferentes e como essas proteínas apresentam pesos moleculares e também mobilidades eletroforésicas distintas, elas migram em posições variadas. E o resultado final é justamente essa elevação ampla dessa região gama. Isso representa uma resposta imunológica reacional, entre as causas clássicas que nós encontramos aí infecções crônicas, por exemplo, como a tuberculose, como a esquistossomose e também a calazar. E também é muito comum em doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus e a própria artrite reumatoide. Além disso, as hepatopatias crônicas, elas frequentemente apresentam esse padrão também. E aqui existe um ponto extremamente importante, porque o aumento da gamoglobulina não significa automaticamente mieloma múltiplo. O formato dessa curva importa muito mais do que a própria altura dela. Quando você tem uma curva larga, sugere mais uma policlonalidade, e quando você tem uma curva estreita, sugere mais uma proliferação clonal. E essa distinção muda completamente a interpretação clínica desse paciente. Agora nós chegamos no padrão que provavelmente representa o maior interesse clínico da eletroforese sérica, que é o pico monoclonal. Diferentemente do padrão policlonal, aqui não ocorre uma ativação simultânea desses múltiplos plasmócitos. O que acontece, na verdade, é a expansão de um único clone medular. Então, todas as células descendentes desse clone, elas passam a produzir exatamente a mesma imunoglobulina ou até mesmo fragmentos idênticos dessa imunoglobulina. E como essas moléculas elas são praticamente iguais entre si, elas apresentam um peso molecular semelhante, apresentam uma conformação semelhante e principalmente a mesma mobilidade eletroforética. E qual que é o resultado disso? É que todas elas migram praticamente para a mesma região, a mesma posição durante a eletroforese. Isso aqui produz para a gente um achado extremamente característico. Você tem um pico estreito, um pico alto e bem delimitado com uma base muito pequena. Então, diferentemente do padrão policlonal, aqui não existe aquele alargamento difuso. O que existe, na verdade, é uma concentração numa única região. Isso aqui sugere para a gente uma produção clonal. E o principal exemplo clínico é justamente o padrão do mieloma múltiplo. Mas aqui é importante ressaltar que existe um ponto extremamente importante. Nem todo pico monoclonal significa um mieloma múltiplo. Na verdade, essa aqui talvez seja uma das mensagens mais importantes dessa aula, porque existem muitas outras condições capazes de produzir essa proteína monoclonal. E quais são elas, Pode ser um plasmocitoma, pode ser condição da macroglobulinemia de Van de Strom, e também algumas doenças linfoproliferativas, e principalmente a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que é uma GMSI. É uma condição relativamente frequente aí, especialmente também em indivíduos idosos. Nela, você tem uma produção da proteína monoclonal, porém sem um critério diagnóstico para o mieloma múltiplo. Então, em outras palavras, existe o pico monoclonal, só que ainda não existe a doença maligna, evidente. Então, classicamente, esses pacientes apresentam uma proteína monoclonal em uma menor concentração, geralmente menos de 10% desses plasmócitos na medula óssea, e também a ausência de lesão orgânica atribuível ao clone plasmocitário. E aqui entra um conceito extremamente importante, que é aquela ausência dos chamados critérios de Krebs, que você tem a hipercalcemia, você tem insuficiência renal, você tem a anemia e também as lesões ósseas. Isso porque a gamopatia monoclonal, ela é considerada, na verdade, uma condição pré-maligna com baixo potencial anual de progressão. Em média, cerca de 1% ao ano evolui para o mieloma múltiplo, então outras doenças relacionadas. E justamente por isso, esses pacientes necessitam um acompanhamento longitudinal. Então, quando nós encontramos um pico monoclonal, a pergunta inicial não deve ser: será que isso aqui é mieloma? A pergunta correta, na verdade, deveria ser: qual que é a natureza dessa gamopatia monoclonal? Porque esse achado muda completamente a investigação diagnóstica e também a própria condução clínica desse paciente. O próximo padrão importante é a hipogamoglobulinemia, ou em casos mais extremos, até mesmo a gamaglobulinemia. Diferentemente dos padrões anteriores, aqui nós não observamos um aumento das regiões gamas. O que acontece é justamente o contrário, o oposto.
você tem uma redução importante, às vezes até mesmo uma ausência quase que completa dessas gama-globulinas. Então, visualmente, a região gama ela torna-se discretamente achatada ou às vezes até praticamente desaparece. Isso acontece porque existe uma diminuição dessa quantidade de imunoglobulina circulante e as causas podem ser extremamente variadas. Pode ser desde uma causa congênita relacionada aí a uma imunodeficiência primária, ou então às vezes outras que podem ser adquiridas também secundárias a drogas imunossupressoras, podem ser secundárias a perdas proteicas ou até mesmo a doenças hematológicas. E existe também uma situação particularmente muito interessante, que é o mieloma de cadeia leve. Né? E em aproximadamente 20% dos casos de mieloma múltiplo, a proteína monoclonal ela não aparece claramente naquela eletroforese sérica. Isso acontece, na verdade, porque esse clone plasmocitário ele produz predominantemente cadeias leves livres. E como essas cadeias elas apresentam baixo peso molecular, ela pode ser facilmente filtrada pelos rins e aparecerem principalmente na urina. Ou seja, esse paciente ele pode ter um mieloma, mas não apresentar aquele pico clássico, né, o pico monoclonal sérico. Isso aqui é extremamente importante, porque a mesma ausência desse pico monoclonal não vai excluir a doença clonal. Então, nesses casos, entram exames complementares como a imunofixação, a pesquisa urinária e também as dosagens de cadeias leves livres. Além disso, hipogamoglobulinemias, elas também podem ocorrer em imunodeficiências congênitas e também em estados de imunossupressão importante. E clinicamente, esses pacientes eles costumam apresentar infecções recorrentes, algumas vezes graves. Portanto, uma região gama reduzida, ela também possui um enorme valor diagnóstico para a gente. Agora, nós vamos analisar um dos padrões mais clássicos, mais cobrados aí na eletroforese, que é a síndrome nefrótica. Diferentemente dos exemplos anteriores, aqui essa alteração principal, ela não ocorre por produção excessiva das proteínas. O mecanismo fundamental, na verdade, é a perda urinária seletiva. O glomérulo, né, lá no rim, ele passa a perder grandes quantidades de proteínas plasmáticas, especialmente aí as proteínas menores. Isso produz alterações extremamente características no densitograma. O primeiro achado é uma redução importante da albumina, porque a albumina ela possui um baixo peso molecular, então ela é facilmente perdida na urina. Entretanto, um fenômeno curioso até acontece ali na região da fração alfa-2. Nós observamos um aumento muito expressivo dessa região. Isso ocorre principalmente devido à alfa-2 macroglobulina. E como a alfa-2 macroglobulina ela possui um elevado peso molecular, ela não atravessa facilmente a barreira glomerular. Né? E como consequência disso, você tem uma retenção relativa e, portanto, um aumento proporcional dessa proteína na circulação. Então, o padrão clássico ele passa a ser uma albumina reduzida, você tem uma alfa-2 muito aumentada e uma redução também da fração gama. E essa redução da região gama, ela ocorre, na verdade, pela perda urinária dessas imunoglobulinas. Esse conjunto aqui cria uma assinatura visual extremamente característica, né? E quando observamos esse padrão, a síndrome nefrótica ela se torna uma hipótese muito forte. Outro padrão extremamente clássico da eletroforese sérica ocorre nas hepatopatias crônicas, especialmente na cirrose hepática. Em condições normais, existe uma separação relativamente nítida entre essa região beta e a região gama. Entretanto, em alguns pacientes, ocorre o desaparecimento parcial dessa transição. Isso produz um achado conhecido também como ponte beta-gama. Visualmente, essa curva ela passa a apresentar uma continuidade entre essas duas regiões, né? E em vez de nós observarmos dois compartimentos distintos, surge na verdade uma elevação contínua. Esse padrão ele ocorre principalmente devido a esse aumento policlonal das imunoglobulinas, principalmente, né, especialmente a imunoglobulina A. E aqui existe um detalhe muito importante, extremamente interessante até, porque a imunoglobulina A ela possui um comportamento eletroforético muito particular. Diferentemente da imunoglobulina do tipo G, que migra predominante ali para aquela região gama, a imunoglobulina ela frequentemente migra próximo a essa junção beta-gama. Então, quando existe a produção aumentada dessa imunoglobulina, ocorre o preenchimento desse espaço, né, e a consequência visual é justamente a formação dessa ponte. Além disso, as hepatopatias crônicas elas apresentam também a redução da síntese hepática de albumina. Portanto, frequentemente nós encontramos também uma albumina reduzida, nós encontramos esse aumento policlonal das gamaglobulinas e também o desaparecimento parcial dessa separação beta-gama. Esse conjunto cria uma assinatura extremamente sugestiva de doença hepática crônica. E novamente nós observamos um princípio muito importante. Essas pequenas mudanças no formato da curva podem refletir para a gente alterações fisiopatológicas muito específicas. Então, depois de nós estudarmos cada fração individualmente, surge uma perguntinha. Como interpretar então uma eletroforese de proteína na prática? Porque quando nós recebemos esse exame, todas essas alterações elas aparecem simultaneamente.
E existe uma tendência muito comum de olhar diretamente a região gama, né, procurando aquele pico monoclonal. Só que essa abordagem, ela frequentemente gera erros. Uma estratégia muito melhor é você simplesmente seguir uma sequência sistemática. Primeiro, nós observamos a albumina. Será que essa albumina ela está reduzida? Será que ela está preservada? Depois, nós avaliamos as regiões alfa. Existe um aumento dessas proteínas de fase aguda? Será que a alfa 2 está exageradamente elevada? Então, depois, nós observamos a região beta e perguntamos, né, será que existe uma ponte beta-gama? E somente depois é que nós avaliamos a região gama. Será que essa região gama está largada? Será que existe um pico estreito? Será que ela está reduzida? E essa abordagem ela transforma um gráfico aparentemente complexo, né, em um processo lógico. E talvez essa seja a principal mensagem da nossa aulinha de hoje. Interpretar uma eletroforese não significa simplesmente você decorar um desenho, significa você reconhecer esses padrões fisiopatológicos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se essa aula ajudou você a entender a lógica da eletroforese, além dessa simples memorização de curvas, considere se inscrever no canal, deixe nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ver nas próximas aulas e compartilhe também esse conteúdo com colegas aí que também estudam hematologia e também estudam patologia clínica. Um grande abraço e até a próxima aula.